Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 3 de novembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário do Senado faz logo mais às 11 horas uma sessão especial para celebrar o centenário de nascimento de Lupicínio Rodrigues, um dos maiores compositores da música brasileira. Lupicínio deixou clássicos como Felicidade, Esses Moços e Nervos de Aço. Ele também é o autor do hino do Grêmio, time de futebol de Porto Alegre. Veja outras atividades previstas para o plenário nesta semana com a repórter Mariana Capello. O presidente do Senado, Renan Calheiros, marcou para quarta-feira desta semana a votação do projeto que renegocia a dívida dos estados e municípios com a União. Pelo texto, a correção deixa de ser feita pelo Índice Geral de Preços, o IGP, e passa a utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, mais 4% de juros. Isso ou a taxa Selic, o que for menor. O projeto foi enviado pelo Executivo e já passou pela Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, ele já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos e já esteve até em plenário, mas voltou para a Comissão de Constituição e Justiça para análise de emendas. Nós vamos colocar a troca do indexador porque há um acordo com relação a esse calendário. Nós nos comprometemos de, tão logo passasse o segundo turno da eleição, nós colocarmos a troca do indexador em votação. Não haverá pauta-bomba, nós temos preocupação com o equilíbrio fiscal. O que há com relação à troca do indexador apenas é que havia um compromisso de que logo depois das eleições esse projeto que foi mandado pelo governo seria apreciado. Outro projeto que deve ter destaque esta semana é o decreto legislativo que anula a regulamentação dos conselhos populares, feita por decreto presidencial. O texto deve ir primeiro à Comissão de Constituição e Justiça, mas já há requerimento de urgência para que ele vá direto ao plenário. O uso de tablet na escola ajuda no aprendizado? A tecnologia por si só pode melhorar o ensino, independentemente da capacitação dos professores e da elaboração do conteúdo? Essas perguntas são respondidas pelo professor Enio César de Moraes, em entrevista à repórter Dinalva Ferreira. A tecnologia como instrumento para a educação. Pelo menos 3 propostas em discussão no Congresso estabelecem medidas para incentivar o uso de tablets nas salas de aula. Mas qual o impacto disso na qualidade do ensino? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor Enio César de Moraes, que acabou de defender uma dissertação sobre o tema. Bom dia, professor Enio. Bom dia. O uso de tablets na sala de aula, ela é sempre bem-vinda? Tem tudo para ser bem-vinda. É inegável que o potencial da ferramenta, né, do tablet e até mesmo do celular, do smartphone, é muito amplo. Agora, a questão é, colocar por colocar não resolve. Adotar simplesmente por uma medida mercadológica, para dizer que a escola é moderna, não seria realmente o caminho. Agora, é necessário a capacitação de professores ou só isso não é suficiente? Vai além da capacitação de professores? Vai além. A maioria, hoje, né, na minha pesquisa, no processo, né, da revisão de literatura, isso ficou bem claro. A maioria dos brasileiros, maioria eu não posso dizer, mas o uso de smartphones e tablets, sobretudo na classe média, média-alta, é uma realidade. Então, até a criança, meu filho de 5 anos, manuseia um celular, um smartphone com a maior tranquilidade. Coisa que nós, né, claro, não tínhamos. Então, assim, isso faz parte do universo deles. Eles manuseiam bem e os professores, de modo geral, também têm acesso, né? Muitos professores usam tablets, notebooks. Então, isso faz parte da realidade. Capacitar o professor. O uso da ferramenta em si, eles dominam. A questão é no caráter pedagógico da ferramenta. Então, assim, vai muito além da qualificação do professor. Exige uma mudança, na verdade, de olhar. Uma coisa curiosa, né? Tem um filósofo chama Michel Serret, diz uma coisa que muito me incomodou, né? Eu sou professor e ele diz o seguinte: nós temos uma escola do século XIX,
um professor do século XX e um aluno do século XXI. Isso tudo no mesmo ambiente. Mudar só o suporte não resolve. Não diz respeito ao tablet. A questão tem a ver com o modelo educacional que nós temos. Já não funciona tão bem. O nosso aluno, com tablet ou sem tablet, não responde já muito bem a esse modelo de aula, essa aula em que parece que o professor continua como detentor da informação, absoluto, e o aluno é um mero receptor. Já faz tempo que os pensadores da educação, Paulo Freire, Hugo Asman, apontam para essa necessidade de mudança e de considerar o conhecimento do aluno, a experiência de vida do aluno, para que tudo se torne mais interessante. Agora, a compreensão do texto no livro digital, ela é a mesma? Há pesquisas que dizem que ainda não. Se com o tempo isso vai mudar, só o tempo pode dizer. Mas o fato é o seguinte, existe, eu não lembro agora, é uma universidade, eu acho, americana, que mostra que a retenção, eles fizeram uma comparação de leituras em suportes eletrônicos e no impresso, no material impresso. A retenção é maior no material impresso. E existe, essa coisa de poder anotar, isso não... Hoje existe uma tendência, tudo é muito incipiente ainda, então esse mercado editorial para mídia digital ainda está engatinhando, mas já existe material que permite, o grifo, existe material, existem softwares que são muito práticos até. Eu estou lendo, por exemplo, num trabalho de dissertação que envolve muita leitura, eu leio 10 textos. Automaticamente o que eu seleciono em cada texto já vira uma nota de leitura num arquivo que eu tenho. Quer dizer, existe um caminho e vai melhorar com certeza, porque vai haver investimento, já existe. Mas a grande questão tem a ver com a relação com o conhecimento. Enquanto a pessoa, o professor, o aluno, o gestor, encararem o processo como uma mera absorção, aquisição de conhecimento, nessa coisa da transmissão e não da interação, o tablet vai ser subutilizado. Essa é a tendência. Agora, professor, existe uma pesquisa feita nos Estados Unidos que mostrou que o tablet ele é especialmente benéfico em caso de crianças disléxicas. O senhor concorda com isso? Concordo, e não só com a dislexia. Como se dá isso? Na verdade, tem a ver com a linguagem. Na minha pesquisa, eu investiguei um pouco sobre isso. Nós temos hoje a linguagem do hipertexto. Nós já convivemos com isso, embora não seja da nossa geração, mas nós convivemos com os hiperlinks, Então, nós estamos numa página da internet, entramos, ali vem um termo grifado, eu clico, ele abre uma janela, me mostra o que é aquilo, às vezes eu abro e vejo um vídeo. Só que nós fomos educados, alfabetizados, num sistema em que a linguagem era linear. Tanto é que se eu coloco para qualquer adulto, normalmente esse é o procedimento, eu projeto um texto na tela ou pego um texto impresso. Qual é o nosso movimento? Nós vamos para o alto da página, para a esquerda, e vamos no sentido, descendo a página. O que nós reparamos em relação a essa tecnologia móvel? E aí pode ajudar realmente o disléxico, ou pessoas com outros transtornos de desenvolvimento. A questão da não linearidade. Então, por exemplo, quando eu pego um tablet, eu não tenho esse movimento de olhar para o alto, o canto superior esquerdo. Eu, na verdade, olho aquilo que me interessa. Uma página de internet é montada com base nessa dinâmica. Bom, e como é que o senhor avalia essas discussões aqui no Senado, essas propostas que tramitam aqui no Congresso, no sentido de incentivar o uso do tablet na sala de aula? A iniciativa é louvável, tende a acontecer e não só deve partir daqui, mas eu diria que deve tomar as escolas, principalmente, porque é o aluno, é o professor que estão diretamente relacionados no processo, em contato no processo, e experiências, projetos pilotos, que façam a comparação. Existem escolas que já fazem isso, colocam uma turma como uma pesquisa experimental. Certo, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Agradeço, muito obrigado. E o
Congresso Nacional tem sessão solene às 5 da tarde para comemorar os 26 anos do Dia Nacional de Combate ao Câncer, com atenção para a saúde do homem. Após a sessão, luzes azuis vão iluminar o prédio do Congresso em apoio ao Novembro Azul, campanha destinada a alertar para a prevenção do câncer de próstata. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.